Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou o Ronaldo Vicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Nesse Conversas de número 99, um conversas especial sobre a guerra entre Israel e Irã. Nós recebemos um convidado muito especial, um velho amigo, o professor Chico Teixeira, da UFRJ, para justamente vir nos ajudar a entender todas as implicações, as consequências, os impactos desses acontecimentos no Oriente Médio. Para ajudar a gente nessa conversa, aqui está o nosso grande amigo Luiz Carlos Delorme Prado. Afinal, tanto Chico quanto o Luiz se conhecem no mínimo há uns 50 anos, então eles têm uma longa amizade Tipo, e já travaram várias conversas como essa. Então, ao invés de deixar eles, né, em casa, sossegado, conversando entre eles, a gente trouxe os dois para conversar aqui e ajudar vocês a entenderem tudo o que está acontecendo. Bom, para começar, Pradinho, eu pediria que você fizesse as honras da casa e nos apresentasse ao professor Chico Teixeira. claro, farei isso com prazer. Antes disso, eu só o conheço apenas há 30 e poucos anos, tá? Ah, Não tá. chega a Verdade. 50, nós não fomos colegas de jardim da infância, nada disso. Somos velhos, mas nem tanto assim. Bem, eu conheço, como você falou, o Chico há mais de 30 anos, é um professor de história brilhante, com uma longa trajetória, com professor titular da UFRJ, professor emérito da Universidade da UFRJ também, professor é, a, o, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Sergipe e tem uma longa experiência também com história militar. Inclusive, ele criou a pós-graduação em segurança internacional na Escola Superior de Guerra. Quer dizer, a experiência em história militar e economia política internacional e política internacional é fundamental nessa situação. Então, nós resolvemos fazer pela primeira vez desses 99 programas uma composição diferente, porque a situação que está acontecendo no mundo justificava tratar de maneira especial. Antes de começar, é muito importante chamar a atenção para um ponto. O que nós vamos tratar aqui é de uma situação que está acontecendo no momento, mas é especificamente do governo de um país chamado Israel, do governo de Netanyahu e do governo do Estado do Irã. Não se confunde com a cultura, a importância da comunidade judaica no mundo, que eu, particularmente, tenho profunda admiração. Só para citar figuras como Philip Roth, nos Estados Unidos, ou Salinger, grandes escritores, Kafka no Império Austro-Húngaro, Primo Levi na Itália, no Brasil, Paulo Ronay, Clarice Lispector. Quer dizer, confundir a crítica a um Estado e uma política de um governo com a comunidade, com a cultura judaica, é inaceitável. Então, é muito importante colocar isso. Da mesma maneira, a mesma coisa deve se dizer com referência ao Irã, que adquiriu esse nome desde 1935, que é herdeiro de uma longa tradição. Então, nós temos aí desde Avicena, desde Omar Khayyam, até o iluminismo persa do século XIX. Só para lembrar uma coisa curiosa, né, as cartas persas do Montesquieu, a Pérsia era o exemplo daquilo que a Europa não era. Aquele país avançado olhava essa atrasada Europa com toda a sua forma de opressão, religião opressiva, falta de liberdade, fora a magnífica tradição de cinema, né, de artes plásticas, de literatura. Então, o primeiro ponto aqui é que o enfrentamento
é um conflito onde estão envolvidos governos, mas de culturas e civilizações muito antigas e muito importantes para todos nós. Então, esse é um espaço para se discutir esse momento histórico e, por isso, nos faz ficar tão preocupados com o que está acontecendo. Rapidamente também, há uma diferença de tamanho, de população e de capacidade econômica entre os dois países. Quando a gente pega por paridade de poder de compra, o que é paridade de poder de compra? Em vez de fazer o PIB pelo preço de mercado, nós convertemos isso corrigindo as diferenças de poder aquisitivo. O Irã é um país de uma economia grande, em torno de 1 bilhão e 400 milhões de PIB por paridade de poder de compra. O Israel é um terço disso. O tamanho do território do Irã é mais ou menos um pouco maior que o da Amazônia, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, alguma coisa assim. O de Israel é mais ou menos do tamanho de Sergipe, 26, 25 milhares de quilômetros quadrados. A população do Irã é uma população de em torno de 90 milhões. A população de Israel é alguma coisa próximo do 10. Agora, Israel tem uma renda per capita muito superior à do Irã, é tecnologicamente muito mais avançado. Nos últimos anos, vem tendo desempenho econômico, uma taxa de crescimento com muitas oscilações, mas na média maior que a do Irã. O Irã passou por um período longo, principalmente depois do retorno das sanções quando Trump retirou os Estados Unidos do Tratado de Controle de Armas Nucleares, de muitas dificuldades. A inflação no Irã tem sido elevada, então o Irã não tinha interesse, se pudesse evitar, certamente não entrava no conflito, porque ele passa por um momento econômico muito difícil, que, embora seja uma economia, como falei, muito complexa, com uma base industrial, mais de 30% do PIB do Irã é indústria, né, maior que a do Brasil relativamente. Então, não é uma economia tão pouco diversificada como o Líbano ou como a Síria, é uma economia bem mais complexa, e, portanto, não é um conflito entre um Estado nacional e um movimento de dependência, um movimento insurgente. É um conflito entre dois Estados-nações poderosos. Acho que, para começar isso, vamos jogar aí para o Chico fazer suas considerações e vamos começar a conversar. Bom, é um prazer estar com vocês, né? Meio cuco, meio estranho no ninho, mas é um imenso prazer. Já há 2 anos dando aula no Instituto de Economia da UFRJ, tem sido uma experiência extremamente enriquecedora. São alunos excelentes e que transformam as aulas num fórum de debate que há muito tempo eu não tinha essa experiência. Então, eu estou cada vez mais me emplumando, né, nesse ninho, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é que, bom, isso que você falou, né, Prado, é uma guerra entre dois regimes que arrastam suas populações, suas economias, seu patrimônio para esse processo de destruição que é lamentável e que resulta em sofrimento, né, para todos os envolvidos. A primeira coisa que a gente tem que ver, né, quando a gente trata de uma guerra, a gente faz duas perguntas, né? Dificilmente dois países entram em guerra exatamente porque querem e marcam entrar em guerra. Sempre tem um que deslancha as atividades militares. Mesmo que o outro tenha provocado, sempre tem um que acha, por exemplo, que atacar primeiro é fundamental, né? Então, na verdade, a gente tem duas perguntas que a gente faz, né? A primeira pergunta é: quais os objetivos de guerra?
né? Como foi Israel que deslanchou o conflito, e não vai aí nenhuma questão moral, né? Estou acostumado a tratar a guerra, né, nessa linha, né, de Tucídides, Maquiavel, Clausewitz, como um fato político, né? E fatos políticos não têm uma moral, né, especial para tratá-los, né? Quer dizer, como foi Israel que iniciou, né? Mesmo que se imagine que o Irã tenha provocado ou coisa parecida, né? A pergunta se dirige para Israel. Quais os objetivos de guerra de Israel? O que ele quer alcançar? Né? E, em segundo lugar, uma decorrência disso. Para eu alcançar meus objetivos de guerra, eu tenho que achar qual é aquilo que os militares adoram falar, né, o centro de gravidade, né, do inimigo, né, o Schwerpunkt de Clausewitz, onde é o centro de gravidade, onde eu batendo o inimigo desmorona, ou pelo menos perde a vontade de continuar a luta. Né? Então, são essas as duas perguntas iniciais que a gente se coloca, e aí é muito difícil de responder. Né? Fora guerras que a gente tem, bom, mesmo na insanidade de Hitler atacar a Polônia em 1939, a gente sabia os objetivos de guerra de Hitler. Sabíamos que ele errou, ele calculou que não, que a Inglaterra e a França não entrariam em guerra, etc. Você pode errar, né? Nada no início é dado como sabido. Isso é uma outra característica das guerras. As guerras a gente sempre sabe como começam, mas nunca sabemos como acabam, né? Então, quando você começa uma guerra, as chamadas guerras de eleição, e você começa a guerra, você vai para a guerra, você tem que ter objetivos muito claros, os meios para atingir esses objetivos e tem que saber muito do seu inimigo. Porque se você vai para a guerra, você escolhe ir para a guerra, você escolhe começar uma atividade militar e você não conhece o inimigo, a chance disso dar errado são muito grandes nesse sentido. Então, na verdade, a primeira pergunta, né, quais os objetivos de guerra de Israel? Em primeiro lugar, apareceu que era desmontar grupos como o Hezbollah, como o Jihad, como o Hamas, que receberiam auxílio e apoio financeiro, militar, do Irã. Né? Isso foi feito lá na frente, principalmente o Hezbollah, que foi totalmente desorganizado. Só para a gente ter aqui um pé de página, o Irã é xiita, né? Então você tem ali do Irã, passando pelo Iraque, principalmente, né, o centro-norte do Iraque, entrando pela Síria, indo até o Líbano, o que a gente chama o arco do xiismo. Né? O grupo xiita, né, diferente dos sunitas, que é uma minoria, mas uma minoria poderosa dentro do Islã. Né? Então, esse arco, né, apontava diretamente para o Líbano, apontava para o Hezbollah, e essa foi a primeira etapa. Né? O Hamas, né, essa tragédia que está ainda em curso aí. Né? Então, isso tinha sido resolvido. Depois se escalou o objetivo, destruir os meios, os possíveis meios nucleares de construção de armas nucleares do Irã. Né? E se colocou que o Irã estava enriquecendo, né, o minério já a 60%. Se eu não me engano, a nossa capacidade, isso não é bem certo, mas a nossa capacidade de enriquecimento está em torno de 20 e poucos por cento, e a gente tem mantido aí. A não ser que tenha alguma coisa que a gente não sabe, mas parece que está aí. Né? E lembrando que o urânio enriquecido é utilizado em várias coisas, em medicina, por exemplo. A medicina precisa, hoje, a medicina nuclear é um ramo fundamental. A irradiação de cereais. Você faz, todo grande país faz uma irradiação mínima de cereais para que eles não apodreçam, não dê mofo, nessas coisas. Então, tem mil usos que não são apenas o uso bélico. Né? Então, seria destruir essa capacidade. Ora,
Isso é uma coisa complicada, porque precisaria, para que esse objetivo de guerra fosse claro, precisaria que Israel soubesse exatamente como, onde, em que condições se dá a produção, né, desse processo de enriquecimento e quais os meios que Israel tem capazes de destruir, né, esse setor, que é, no caso do Irã, até onde a gente sabe, caracterizadamente, ao contrário do Brasil, onde está tudo centrado em Angra e lá em São Paulo, com a Marinha, né, é distribuído por um país que é muito vasto, montanhoso, né, e com condições de proteção, né, e não é só por causa de proteção de guerra. O Irã tem muito problema de terremoto, né? Então, você não pode construir uma usina nuclear na situação mínima. Veja o que aconteceu com Fukushima, né? Que foi exatamente isso. Então, ele tem medidas de segurança muito grandes nesse sentido, né? Depois, em seguida, já agora, no terceiro dia, segundo para o terceiro dia da guerra, né, o governo israelense diz que o objetivo é mudar o regime. A questão de fazer uma guerra para derrubar um regime é extremamente sério. Os exemplos históricos não são muito comuns. Isso andou em moda, né, no Iraque, com os Estados Unidos tentando derrubar Saddam Hussein, né? Isso custou, só na guerra, 100 mil mortos, né? E depois, nas consequências, isso chega a quase 1 milhão. Não é assim que se faz as coisas. Mas houve, é gozado, na política pública dos Estados Unidos, na política externa e de defesa dos Estados Unidos e na ciência política internacional. A ciência política internacional se deixou apaixonar por uma coisa chamada state building, né? A ideia, ou state rebuilding, a ideia de construção de um Estado, a fazer um Estado, né, a imagem dos Estados liberais representativos do Ocidente. O próprio Brasil entrou nessa aventura no Haiti, né? E deu no que deu. Né? Não se consegue fazer isso. O processo histórico de cada nação é muito particular. Você não pode chegar e dizer que agora eu vou mudar o regime e vou colocar um regime que seja assim assado. Então, nós vemos que Israel apresentou sucessivamente três grandes objetivos, alcançou plenamente o primeiro, que foi destruir as organizações pró-iranianas que estavam no seu entorno, né, principalmente o Hezbollah, né, propôs-se a destruir, né, a indústria nuclear. Né? E eu insisto nisso, não é só bélica, é a indústria nuclear que eles querem destruir, né, do Irã, mas a gente vê que Enriquecimento zero, segundo o Trump. zero. Exato. Agora, eles não têm meios para isso. Né? Eles não têm meios para isso. Né? E, em seguida, eles dizem que eles querem mudar o regime. Né? Querem mudar o regime. Olha só, aí começam os problemas. Quer dizer, se é para destruir a indústria bélica, é difícil imaginar que seja ingenuidade de um dos melhores serviços de informação do mundo, né? Que é o Shin Bet, né? De que tenha meios para fazer isso, ou a inteligência militar, a MAL, né? Que tenha meios para fazer isso ou não tenha meios para fazer isso. Quer dizer, ao propor destruir a indústria nuclear iraniana, sem ter os meios para fazer isso, me parece que desde o início estava embutido aí a ideia de atrair os Estados Unidos para dentro do conflito, de puxar os Estados Unidos, que seriam aquela potência que teria os meios para fazer isso, custe o que custar, né? Mas teria um meio. Então, me parece que dentro desse segundo objetivo de guerra havia um outro objetivo embutido, que era trazer os Estados Unidos para a guerra contra o Irã. Era isso, no fim, o que eles queriam, o que a gente não sabe nesse momento que vai acontecer. Hoje, o governo americano disse que em 2 semanas toma a decisão. Né? Aí a gente tem um grande problema, né?
que joga para segundo item. Qual o centro de gravidade, né, que tem que ser atacado para destruir? Se o Israel queria atrair os Estados Unidos, ele devia ter feito isso com alguma rapidez, porque o que nós vemos hoje, do quinto para o sexto dia de conflito, é que o grau de destruição, né, em ambos os países, mas surpreendentemente em Israel, é muito elevado. É muito elevado, né? Tudo aquilo que se falou sobre o domo de ferro, que a gente já sabia que não era isso, né? Ou o estilingue de Golias, ou, perdão, de Davi, ou a seta, né, etc., não eram meios de deter um ataque de uma potência que é uma potência média, sofisticada, com tecnologia, com capacidade, com recursos, como era o caso do Irã, né? Imaginar que Haifa, a belíssima progressista Haifa, com a sua universidade maravilhosa, né, tive lá, o Tel Aviv seriam poupados, né, foi aí sim um erro de cálculo tremendo. Desses erros de cálculo que acontecem, né, em guerras desse tipo, como o próprio Egito de Gamal Abdel Nasser achava que derrotava Israel facilmente, ou a Alemanha achando que a Inglaterra e a França não entrariam na guerra. Guerras são marcadas por erros, né? E esse parece que é um erro muito grande. Eu não sei se Israel, nesse momento, tem condições de esperar 2 semanas nesse ritmo de bombardeamento que está sofrendo, né, aí. E, nesse sentido, as coisas se tornam muito mais graves. Não só porque, de um lado, o Irã acelera, e ele tem meios de acelerar os ataques, e Israel também. Então, a guerra tende, como toda guerra, né, toda guerra tende a seus extremos. Toda guerra se radicaliza, né, nesse sentido. Tende essa guerra aos seus extremos. É importante notar que nós estamos jogando, e ontem foi feita uma cortina de fumaça, e eu fiquei muito surpreso. Eu não paro de me surpreender com a mídia brasileira, né? Mas ontem eu fiquei seriamente, até telefonei para alguns amigos na televisão e tudo, para dizer, não façam uma coisa dessa. Eles começaram a passar relatórios, né, das Forças Armadas israelenses, dizendo que se Israel consegue destruir Araque, ou Bushehr, ou Natanz, né, ou Isfahan, qualquer uma dessas grandes núcleos da indústria nuclear iraniana, ou se os Estados Unidos usam a famosa bomba FAP, né, 3000 e tudo, a radiação seria controlada, né? Não teria um grande problema. Isso é absolutamente inverídico, inverídico. Mesmo que seja uma bomba tipo FAP, que faça perfuração de 8, 12 metros até explodir, ela geraria um efeito exaustor, né, que levaria colunas e colunas de material radioativo para a atmosfera. Eu fiquei tão preocupado com isso que eu telefonei para alguns colegas nossos da UFRJ, físicos nucleares, né, para perguntar a eles, né, inclusive o professor Aquilino, que é um dos grandes físicos do Brasil hoje, perguntar se eu estava errado, porque eu sabia que não ia ser assim. Ele disse, não, de maneira alguma. Tem contaminação, sim. E dependendo das correntes atmosféricas, essa nuvem pode voar para a Europa, pode voar para a Índia, pode voar para a África. Não temos ideia. Fora a contaminação do lençol freático, que pode ser totalmente contaminado nesse sentido. Então, a gente está jogando com uma coisa muito séria, né? Eu acabei chamando a atenção falando que a gente está no limiar de uma guerra nuclear sem armas atômicas. Porque, na Chico, verdade, a gente... não, só para pegar um ponto, eu vi um físico americano do MIT dizendo que essa bomba americana, que nunca foi testada,
É. Ela está programada para descer, mas os testes que ela foi feita, ela custa uma fortuna, quer dizer, foi muito lucrativa para quem desenvolveu, são testes onde você coloca em linha reta, mas não há nenhuma boa razão para as instalações iranianas estarem em linha reta para baixo. Quer dizer, muito provavelmente elas devem ter feito, se qualquer físico com um pouquinho mais de conhecimento sabe desses efeitos de deflação, disso, e provavelmente ela está colocada de tal maneira que dificultaria esse tipo de banco. Mas o que me preocupa, na linha que você colocou, é que o governo iraniano também sinaliza que ele vai jogar toda a sua força, caso isso aconteça, em cima daquela grande instalação nuclear israelense. Então, como você Dimona, disse, no Negev. do Negev, E é que interessante, porque hoje ele atacou o Negev, né? O governo atacou Beersheba, que é exatamente vizinha, né, a Dimona. E Dimona é gigantesca, Dimona é muito grande, né? Isso é o que nós chamamos bomba suja, né? É fazer uma grande bomba suja. É uma guerra nuclear. Nós, em vez de ter armas nucleares, tem bombas sujas, né? O que pode acontecer? Dependendo do que for aplicado, né, você tem uma explosão que provoca colunas de escape que vão para o meio ambiente. Dependendo de correntes atmosféricas, eu passei isso quando eu morava em Berlim e teve Chernobyl, né? E a nuvem de Chernobyl, lá no sul da Ucrânia, chegou a Berlim. eu morava em Ficamos, pro- Londres, Chico. Aconteceu a mesma coisa. ficamos Várias sem coisas a gente não poderia consumir. comer, né, Né? leite, Claro. carne, tudo que fosse animais de pastagem, né, a água se aconselhava colocar cápsulas de iodo, né, foi algo assim assustador. Imagina se é uma explosão do tamanho de Dimona, né, nesse sentido. Então eu estou achando que há uma leveza e uma tentativa de cortina de fumaça, né? Teve um comentarista da Globo que, infelizmente, produziu a frase: mas se acontecer, só vai contaminar a Pérsia, o Irã. Né? Não é verdade, e será contaminar um país de 92 milhões de habitantes, como se morrer iraniano não tem importância. Se Dimona explode, né, Israel, Palestina, Jordânia, possivelmente o Egito, ficam inabitáveis, e a gente não sabe por quanto tempo. Né? Fora as áreas produtoras de petróleo, né? É, né? Quer dizer, e também imaginar que o Irã vai assistir, né, áreas inteiras do seu país se tornar inabitável e que não vai responder a isso. É, Né? claro. A questão, essa fixação, que é uma fixação ficcional, né, em meios de defesa, em guerra, é um erro sempre, né, de um comandante militar, de um planejamento militar. Você não pode garantir que você é intocável. Né? Tudo depende daquilo que a gente chama o armazém da outra parte. Qual é o estoque da outra parte? Se você tem 10 mísseis, possivelmente você é intocável. Mas se você tem 100 mísseis, isso já não é mais verdade. Né? O John Helmer, tem um blog muito interessante que chama-se Dancing with the Bears, é um correspondente que mora na Rússia há muitos anos. Ele fez uma matéria muito interessante que ele avalia que ele tem as suas fontes, claro, que os israelenses estavam contando que em 5 dias eles conseguiam vencer o conflito. Quer dizer, o Irã, de alguma maneira, ia negociar. E que realmente ultrapassou o período que eles estavam esperando e que agora entra justamente nesse tipo de situação, né? Quem consegue resistir mais a uma guerra de atrito? Né? Agora, como esse é o ponto que eu achei interessante dele, como o Irã é uma área muito grande e Israel é muito concentrado, apesar da diferença de poder militar, quando você faz o fogo em duas, três cidades numa região pequena, é muito mais efetivo do que quando você tem um espaço muito grande. Embora você tenha a concentração de Teherã e Isfahan, as grandes cidades,
mas os efeitos sobre Israel de uma grande quantidade de míssil pode ser muito desagregador, pode desorganizar muito a economia do país. O fato é que a situação é muito similar ao que ocorreu nas disputas do caso lá da Ucrânia e da Rússia, onde havia uma aposta que, no caso, com o artifício econômico, sanções, a Rússia iria negociar. Quer dizer, sempre a ideia de que nós temos que há uma arma ou algum mecanismo mágico que obriga o outro a submeter. Como você falou, guerra, em última instância, tem objetivo político. Eu quero submeter o meu adversário. E, aparentemente, isso não funcionou. O problema, isso é uma pergunta, eu não consigo visualizar como é que você vai acabar isso, porque eu nunca vi na história das guerras uma guerra vencida apenas de bombardeio. Em geral, você, para vencer, em última instância, tem que ocupar o território. E parece que, nesse caso, isso não é possível. Então, na situação, no conflito entre Rússia e Ucrânia, também havia expectativa do Ocidente de que poderia vencer a guerra com sanções econômicas e que haveria uma negociação em posição de força. A impressão que me dá é Mas, que a mesma Prado, coisa se esperava nesse o, caso. Prado, o Putin também. O Putin achava que empurrando a porta caía a casa. Você E tem toda a não razão. aconteceu. Toda a razão. Ele esperava que aquela. Ele quase levou, né, com a negociação lá do na Erdogan. Turquia, né, com Erdogan, ele quase conseguiu levar. Mas a Europa dobrou a aposta e a situação até agora não saiu. E não tem É. uma solução fácil para lá, como não tem uma solução fácil para ir. Mas o que mais que eu fico admirado, Chico, é como aquilo que parece para nós, um pouco distante do Sul, meio óbvio, que são guerras que se iniciam sem nenhuma perspectiva de solução. Eu não consigo vislumbrar uma Mas solução para esses conflitos. isso é gozadíssimo, porque esse pessoal, principalmente militares, e eu convivi com isso, até, por exemplo, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, aqui no Rio de Janeiro, né, é, o curso de pós-graduação, aonde que eu dava aula, se chama Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares. Eu falei, olha, gente, não faz isso. Não há ciência militar. Não há ciência militar. Você tem uma série de aportes científicos que informam a guerra, mas a guerra em si não é ciência. Se fosse ciência, a Primeira Guerra tinha acabado com todas as outras. Né? Não existe isso. A guerra é uma coisa que depende, né, largamente. Clausewitz falava, por exemplo, depende do gênio do comandante. Né? O gênio do comandante. Né? O Sun Tzu ele falava o tempo todo: depende do quanto você conhece o teu inimigo. No caso de Israel agora, o que está aparecendo é que eles nunca leram Sun Tzu. Eles não conheciam o Irã. É isso. Quer dizer, com Amal e com Shin Bet, então é um erro terrível. Pois mas como você falou, para mim parece que aposta é a entrada americana. Mas a questão É, que coloca é o seguinte: não tem dúvida que a capacidade militar americana vai fazer um estrago monumental no Irã. A questão não é isso. E aí? Né? exato. Porque na Líbia a gente sabe o que ocorreu no Iraque, etc. Mas esses Na países são Síria, países da Síria, tudo bem. Mas eu sempre brinco, inclusive, com meus amigos europeus que ficam reclamando tanto da imigração, de que aqui no Brasil você tinha aquela plaquinha, né, quando você entrava numa loja de coisas que quebravam, né? Quebrou é teu, né? é, Então, eles destruíram toda a região do Maghreb com uma infinidade de intervenções. permite, Prado, existe uma piada recorrente no corpo de fuzileiros navais americanos, né, Mariners, né, que diz o contrário exatamente disso. Quebrou, está na tua mão, passa para frente. Pois é. Mas o fato é Quer o dizer, seguinte: os Estados Unidos está longe.
Então, você desorganiza, vai dar um bando de imigrantes O da que me Europa, não parece é tem que por onde ir. Israel quer fazer isso, ele quebrou e quer passar para frente, né? Pois é. Pois é, então não é muito claro para mim. Me parece que a pressão para a entrada americana vai ser gigantesca, porque os Estados Unidos vai ver sozinho o Israel ficar numa Reino Unido situação. vem junto, Reino Unido vem junto. Pois é, então você vai ter um Eles acham que conflito. são grande potência ainda. Pois é. Bem, aí resta a segunda pergunta que eu queria entender como é que você avalia. Existe um tratado de cooperação entre Rússia e Irã. Irã chegou a passar uma quantidade razoável de drones para a Rússia. Nós não sabemos o que tem nesse acordo, jamais vamos saber. É claro que a China distante, ali também é uma área sul, tem interesses de natureza econômica, embora, sob o ponto de vista econômico, o Irã não é um grande parceiro da China, tá? Apesar de falar-se muito das exportações de petróleo, mas os Né? dados não mostram isso daqui. Eu não sei de onde se tirou isso. A China é um destino relativamente modesto das exportações do Irã. É possível que, através de outros caminhos, podem chegar lá, mas eu não consigo visualizar nos dados. Então, a pergunta é o seguinte: se entra Estados Unidos e Reino Unido, na sua opinião, haverá algum movimento nessa direção, a russo e chinês? Um detalhe: o John Helmer chama a atenção que o Putin sempre teve muita proximidade com Israel e que ele tem É. muita dificuldade de fazer qualquer coisa que signifique um enfrentamento mais profundo com Israel. Uma coisa que a gente tem que lembrar, e isso você vê andando em Haifa, em Tel Aviv, menos em Jerusalém, mas em Haifa e Tel Aviv você vê muito isso, é um dado que eu tenho da última vez que eu fui a Israel, que foi 2014, se eu não me engano, né? É, Quase um terço da população de Israel é de origem dos países ex-soviéticos, né? O russo é uma língua falada regularmente, né? Então, na verdade, toda a direção russa ela tem muita dificuldade em tomar medidas que vão colocar em risco, né, essa presença que eles têm lá dentro e que é uma presença emocional, sentimental, que tem um papel importante nesse sentido. Essa chamada sua é importante aí, né? Agora, veja só, a questão que coloca é essa declaração, duas coisas hoje, né? Quer dizer, a declaração do Trump que vai esperar 2 semanas. E saiu uma pesquisa publicada pelo Washington Post, eu acho até que eu mandei para você, né? Hoje, É né? verdade. É, em que apenas 30% dos americanos são claramente a favor de um ataque americano, inclusive nas bases trumpistas, né? Mais de 45% são muito claramente contra, e uma base ali de 30, 28, 29 estão inseguros, se declaram inseguros em iniciar uma guerra, né, ali na região com a participação americana. Eu acabei de dar uma olhada, é 1,3 milhões de russos que moram em Israel. Quer dizer, É 13% da isso, população. é É isso. muito complicado. Você não Você vai não dar pode. instrumento para bombardear as pessoas Que estão originárias. lá, que têm familiares na Rússia, que têm Claro, tem laços ligações. emocionais, históricos, né? Guardadas as proporções, é Brasil-Portugal, ou talvez até Isso. mais intenso, né, do que isso. Então, é difícil essa questão. E normalmente as pessoas não percebem isso. Então, isso é uma coisa que tem que estar no cálculo. A segunda questão é essas 2 semanas. Se as coisas. Nós sabemos que o armazém iraniano é poderoso, né? Eles estavam com pouco mais de 3 mil mísseis. Agora a gente tem notícia que eles têm uma nova geração, né? Apareceu hoje no céu uma coisa que é assim estrondosa, né? Um míssil de 2 estágios, né? E depois apareceu um míssil
com munição de dispersão, né? Quer dizer, coisas que a gente não sabia que estavam já, a gente sabia que estava sendo planejado, mas que estava produzido, que já estava no armazém, né? A storagem disso a gente não sabia, né? Então, em 2 semanas, o que o Irã pode causar a um país moderno, industrial, cibernético, etc., é um dano muito grande. É um dano muito grande. Israel tem como sobreviver mais 2 semanas nessas condições, né? As fontes que a gente consulta, que tem a confiabilidade desse mundo que é meio secreto, é meio coisa, diz que, olha, o armazém israelense termina, né, em 5 a 6 dias. Né? Há 5 a 6 dias o armazém termina. Né? Ou os Estados Unidos transferem material imediato agora em grande quantidade, ou essas 2 semanas não vão poder ser cumpridas. Né? Está acontecendo uma coisa em Israel agora que as cadeias de televisão não querem noticiar, mas que a gente tem certeza, inclusive amigos estão falando isso, as pessoas estão pagando fortunas para abandonar Israel. A saída de Israel está sendo intensa, intensa. Isso já Né? vinha ocorrendo antes, Chico, porque como as pessoas, uma parte razoável da população tem duas nacionalidades, né? Tem duas nacionalidades. Tem vínculos em outros lugares. Então, o fato de você manter um exército, que é um exército de conscritos, implica em que você tem que largar seu emprego, né? Você não pode Né? passar meses e meses e meses fora disso. E os efeitos, as tensões ligadas a isso é muito grande. Quando você está numa posição que a probabilidade de acontecer alguma coisa é baixa, é uma coisa. Quando muda a natureza do conflito, também muda. Então, esse movimento Ele, já vinha ocorrendo. O problema é que eu não me lembro algum outro momento pós-45 que dentro do território israelense tenha havido um grau de destruição como essa. Uma coisa é atentado terrorista, né, algumas é, coisas do gênero. Outra coisa é você ter quedas de prédios inteiros, bairros, bases eventualmente, militares. bases militares. Então, é uma situação muito diferente do que ocorreu no passado. Agora, é muito curioso quando você analisa o comportamento da população. E o que me espanta também é como o Ocidente avalia com referência aos outros. Tudo o que está indicando é que a população israelense aumenta o apoio sobre o governo numa situação de ataque. Quer dizer, não é que o governo fica mais fraco com referência a isso. E reciprocamente acontece também no Irã. Quando você bombardeia, os inimigos do sistema, né, a parte da população laica, que de alguma maneira está incomodada, é nacionalista e reage e se protege. Então, é uma situação, como você diz, que o conflito tende a acirrar, as populações se unem em torno dos governos, não importa quais são, e a situação vai num crescendo que não é muito claro como é que essa coisa termina. Quem, ao final, vai se submeter, né? Quer dizer, se a gente volta ao axioma clássico que toda guerra tende a seus extremos, nós estamos numa situação muito difícil nesse momento. E principalmente essa possibilidade de bomba suja de um lado e de outro. Isso é terrível, isso é o pior que pode acontecer nesse momento. Se Israel calculou errado, e sabe, a gente tem que colocar isso na perspectiva da história das guerras. O ataque alemão, né, à União Soviética na Segunda Guerra Mundial parecia, naquele momento, uma excelente política. Não vamos imaginar que o alto comando Wehrmacht e Hitler tenham decidido atacar a União Soviética para perder a guerra. Eles achavam Pegar seriamente que toda os produtos, a agricultura, o material, o petróleo, o diabo, né? E vamos tomar rapidinho. eles achavam que de 6 a 8 semanas estava resolvido o negócio. Esse é um erro
É um erro, foi um erro fatal, foi o erro mais grave de todos nesse sentido. Como também foi um erro achar que a Inglaterra negociaria, né, naqueles momentos. Então, esses comandos, eles erram, né? E quando erram, como você corrige esse erro? Você tem que voltar aos objetivos de guerra. Qual aqueles que eu posso abandonar e qual aqueles que eu não posso abandonar, senão é uma derrota, né? Pois é, E mas para aí, isso você precisa ter como que pessoas. você vai manter, por exemplo, mudar regime? Mudar regime É não qual? pode ser um objetivo de guerra. Isso tem que ser abandonado por Israel imediatamente. E ele tem que se centrar em quê? A segurança da fronteira, não ter mais organização em torno, como Hezbollah, como Hamas, possivelmente um controle da indústria nuclear iraniana, mas dizer que não pode ter indústria nuclear, né? Os Estados Unidos podem entrar na guerra agora, destruir a indústria nuclear iraniana, causar um incidente nuclear imenso. Daqui a 15 anos eles vão ter. Daqui a 15 anos eles vão ter. Não tem como fazer isso. Mas você tinha levantado uma outra questão sobre a Rússia, né? Como que a Rússia vê isso? Uma coisa que chama a atenção da gente é a fraqueza da defesa aérea iraniana, né? Uma fraqueza que se tornou muito grande, né? O Netanyahu diz: nós dominamos o céu de Teherã, mas a partir de ontem parece que o Irã também domina o céu de Haifa e de Tel Aviv. Então, as coisas são meio estranhas. Você achar que tem armas que conseguem garantir isso. Os russos têm. Os russos têm o sistema SS-400 e SS-500. Tem, na verdade, SS-300, 400 e 500. A Índia é um grande comprador. Até a Turquia, que é da OTAN, comprou SS-400. 500 os russos não exportam, porque é a defesa de Moscou, né? Que a gente já viu que foi varada. Que a gente já viu que foi varada. Mas é um grande sistema. E é um sistema móvel, de grande mobilidade, né? É, era fácil os russos levarem isso através da fronteira para o Irã e garantir essa defesa do Irã. Os russos não fizeram isso. E não há sinais de que vão fazer, né? A não ser que talvez, se os Estados Unidos e a Inglaterra entrarem no conflito. Aí a transferência desse equipamento pode ser grande. Há um equipamento muito performático que a gente também não sabia que existia, né, de fabricação chinesa, que a China colocou na mão do Paquistão, e o Paquistão, agora, com toda a fragilidade do Paquistão, ele deu um chega para lá na Índia, na poderosa Me Índia, que impressionou não foi muito. fácil, Me né? impressionou E o muito Paquistão, o sucesso dos equipamentos chineses que nunca tinha sido testado antes do a conflito. ideia de transferência desse É. equipamento paquistanês para o Irã, né, não são países com excelentes relações. O Paquistão é sunita, radical e não xiita, essa coisa toda. Mas o Paquistão tem a áurea de ser o protetor do Islã, né? Inclusive, a questão da bomba atômica, isso é uma coisa interessante. Os ayatollah iranianos consideram a bomba atômica uma arma haram, uma arma Sim, pecaminosa, que não sim. pode ser utilizada. Quem construiu a bomba atômica, o Dr. Khan, paquistanês e os outros, foi a ditadura militar paquistanesa, não foi um regime islâmico, né? Isso é uma coisa que ninguém diz, mas que tem documentos e documentos contra a arma atômica por parte dos teólogos muçulmanos nesse sentido. Então, a gente pode ver aí um Paquistão transferindo equipamento chinês, né, por encomenda da própria China, né, e uma Rússia transferindo o sistema SS-400. Né? Por quê? Porque a humilhação total e a mudança de regime em Teherã não interessa a nenhum dos dois nesse sentido. Né? Tinha duas perguntas também. O seguinte: alega-se que os navios americanos, quer dizer, os grandes porta-aviões, as frotas, têm uma capacidade de sustentar conflito relativamente limitada, porque o estoque de mísseis
não é tão amplo assim. Passado um período de tempo, eles têm que se rearmar. E atualmente, com drone, você gasta mísseis muito caros para derrubar armas muito baratas. Então, como é que você avalia esse tipo de situação? Porque a questão americana, os Estados Unidos, nas últimas décadas, eles não têm ganho guerras, quer dizer, passaram 20 anos no Afeganistão, não deu em nada. Tudo bem, no Iraque ocuparam, ganharam, destruíram, mas na verdade botaram na mão dos xiitas. É, não, é uma confusão que não tem mais tamanho. Eles não têm conseguido resultados positivos dos seus conflitos. Nada garante também, eles podem fazer uma capacidade militar inquestionável, mas que consiga resultados, porque, na verdade, o Irã ganha por sobreviver, né? Se você não conseguir destruir o regime, não conseguir destruir completamente a economia, a sociedade iraniana, ele sobreviver, ele sai como um grande vitorioso. Por isso que os objetivos de guerra de Israel estão errados, porque ele colocou lá em cima e aparentemente não tem meios para realizá-los. É, os Estados Unidos ele tem 16 forças-tarefas, task force, né, da Marinha. E é isso que é o poder dos Estados Unidos, porque cada uma dessas forças-tarefas, que são capitaneadas por um porta-aviões, né, ele sozinho pode ser mais potente do que as forças armadas de 100 países, né, diferentes do mundo. Né? Na verdade, você tem um porta-aviões que tem pelo menos 40 a 50 jatos, né, disponíveis, tem uma esquadrilha de helicópteros de guerra, 4 submarinos por baixo, né, possivelmente nucleares, dotados de mísseis balísticos, inclusive com armas atômicas. Né? Alguns destroyers vão fazendo o escorte disso. Aquilo, quando mexe, é um poder enorme, mas é também de uma outra época. Ele não está exatamente adaptado a isso que a gente está assistindo agora, como uma revolução em assuntos militares. Né? Um porta-aviões se tornou um alvo muito fácil. Né? No momento que surgem os mísseis hipersônicos, né, você transforma inteiramente o equilíbrio de forças. Se você tem, né, um armazém bem munido de mísseis hipersônicos, aproximar suas naus do inimigo, né, se torna um risco imenso nesse sentido. Como os Lembremos o seguinte, encoraçados no Primeira Guerra Mundial, você acha? Repetindo a experiência dos encoraçados? repetindo Malvinas. O bom Ok. exemplo é Malvinas. Né? A Inglaterra apanhou aquela frota maravilhosa, mandou em direção, e a Argentina só tinha uma coisa: os aviões Super-Tandar dotados de Exocet, que só podiam fazer uma volta, porque não tinham abastecimento para mirar 2 vezes ou 3 vezes. Pô, afundou naus fundamentais da Inglaterra. Você imagina se tivéssemos naquela época mísseis hipersônicos e se a Argentina tivesse mísseis hipersônicos, né? A frota inglesa teria ido ao fundo, né? Nesse sentido. Então, na verdade, a descoberta e o desenvolvimento desses mísseis, os que estão sendo utilizados, quase todos são Mach 3, mas já viram sair Mach 10 e Mach 11. Né? Isso, se for um tiro contra um porta-aviões americano próximo, né, e próximo quase 3.000 quilômetros, né, os Estados Unidos têm que pensar muito claramente. Acho que isso é o tempo que o Trump está dando de 2 semanas. Né? Do Para tipo, vê avaliar se o vocês se risco, né? resolvem. Para avaliar o Exatamente. risco, né? Vale a pena ou não. Agora, pensando em impensável, você vislumbra um cenário de desespero assim de Israel que possa via recorrer efetivamente a uma arma nuclear? Você consegue vislumbrar um cenário do gênero? A explosão de Dimona. Não entendo. Se Dimona for atingida, vê que até agora não teve um míssil contra Dimona.
Teve contra Beersheba, lá perto, mas não teve contra Dimona. Se Dimona for tocada, eu não tenho certeza que Israel não reagiria de uma forma inteiramente radical com o uso de ogivas nucleares. É um cenário realmente muito, muito apavorante quando você analisa isso, né? Porque quando você começa isso, lembrando sempre que você tem na vizinhança, é, embora o Irã não tenha armas nucleares, mas próximo ao Irã tem armas nucleares. Você nunca pode afastar a possibilidade de algum tipo de reação também por esse lado. A gente está vendo uma coisa, Prado, que é preocupante. Hum. Na guerra em curso na Ucrânia, né, se atacou a usina nuclear de Saporizhzhia, Zaporizhzhia, né? aquilo foi A gente não sabe inacreditável. até agora quem atacou, porque ela era ucraniana, foi tomada pelos russos, está agora na área russa, né? E os russos anexaram, e são técnicos russos que estão lá. E houve fogo, né? Se foi fogo ucraniano, isso está sendo discutido, né? Mas houve fogo contra Zaporizhzhia. Há 15 dias atrás, a Ucrânia atacou uma parte da tríade nuclear russa. As tríades Sim, nucleares são submarinos, silos, né, e aviação, né? com um modelo parecido que foi feito aí no Irã, porque a partir de dentro, produzindo drones no interior do território russo, o que dá uma certa preocupação. Será que foram os mesmos, as mesmas entidades, os mesmos órgãos de segurança que montaram Eu, eu essas duas diria, estratégias? eu diria, e é o que se fala claramente, por exemplo, nos círculos de segurança russos, né, que é um planejamento feito pela Grã-Bretanha. Né? Isso é feito pela Inglaterra. A Inglaterra é o único país, tirando Rússia, China e Estados Unidos, que tem meios de fazer isso e de fazer esse tipo de coisa. Como quem fez na Ucrânia, quer dizer, na Rússia, foram os ingleses, né? Ou os planos foram muito bem copiados e passados, ou foram os mesmos assessores ingleses que estavam lá com Israel nesse momento. Né? É muito interessante, uma coisa que a gente não está prestando atenção, o caráter belicista do governo britânico. Né? Estamos, O não tenha governo dúvida. britânico ele anunciou mobilização. Mobilização. Chico, nós dois temos vínculos com a Alemanha, eu tenho vínculos próximos, você também. Eu estou muito assustado com a militarização da Alemanha e com o discurso do Merz. O discurso do Merz de justificar o ataque israelense sob o argumento que eles estão fazendo o trabalho sujo para nós, me dá lembranças péssimas. Foi horrível, foi horrível. Né? Os alemães sempre dizem, eles falam sempre que Wort ist Silber, né? Schweigen ist Gold, né? Quer dizer, o É. silêncio é de prata, perdão, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Né? O Merz ele perdeu uma chance enorme de ficar calado. Né? É. Foi aprovado um programa de 100 bilhões de euros para rearmamento da Alemanha. Né? Isso é uma coisa muito poderosa, muito poderosa. Né? Eu, Então, o, é muito o, claro. A Inglaterra não aceita o fato de ser uma potência de segunda categoria. Ela quer continuar jogando, né, como sendo um grande papel. E a projeção dela na perda do Império Colonial é o Báltico Mar do Norte. Ela acha que ela tem o controle da Escandinávia, né, dos países bálticos, da Polônia e da Ucrânia até o Mar Negro. Né? Esse é o projeto neoimperialista britânico. não, realmente. Olha só, você está falando essa questão da Alemanha. Tem um intelectual, um importante intelectual britânico, Roberto Skaldevsky, que é um historiador econômico muito importante, foi
autor de uma biografia de Keynes, que ele é da Câmara dos Lordes. É uma figura conservadora. Eu vi uma entrevista dele muito curiosa, porque ele disse o seguinte: eu falo na Câmara dos Lordes e ninguém me responde, eu fico desesperado. Eu falo para ele o seguinte: eu não gosto dos russos, mas os russos estão longe, os alemães estão próximos, será que ninguém se lembra? É, 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 é muito curioso, é um velho, né, nasceu em. Ele tem mais de 90 anos, mas aquela ideia de será que não existe mais memória? Os franceses e os ingleses estão tranquilos com a vivemos uma militarização? época de negacionismo, né? Realmente é uma preocupação. Mas voltando então para a nossa situação, você vê perspectivas de negociação no caso para terminar a guerra, algum tipo de acordo? Que tipo de acordo você julga viável, levando em conta que essas perdas são muito grandes, é muito difícil dessas perdas continuarem a se acumularem ao longo dos meses, vamos dizer assim. Senão a guerra para durar meses. Não, o prazo foi dado hoje pelo Trump. São 2 semanas, né? Tudo tem que ser resolvido em 2 semanas. E não acredito que o Trump falou isso sem saber da capacidade de Israel, né? Ele está contando com isso. Então, na verdade, essas 2 semanas são um elemento fundamental para você ter ou um cessar-fogo ou um caminho, né, para a insensatez completa nesse sentido. É, creio, né, que é interessante, o Trump ele dá torções na realidade política, né? Quando ele ameaça o Irã, que em 2 semanas ele pode declarar guerra ao Irã, né? Ele está ameaçando Israel também. Na verdade, ele está dizendo: você vai ter que se virar sozinho em 2 semanas, o que não é muito provável para Israel nesse momento, né? Quer dizer, imaginar que esse cenário de 2 ou 3 ondas de mísseis, e os iranianos ainda têm mísseis para isso, e tem coisas até que a gente não sabia, né? Por mais 2 semanas, isso é muito complicado. Pois é, mas os iranianos, eles não podem fazer concessões, tipo suspender completamente o programa nuclear deles, etc. O problema é que, dado o discurso feito, se os Estados Unidos aceitar a situação tal como está colocada, isso é entendido como uma derrota, uma vitória iraniana. Então você tem uma situação de impasse aí. Acho que, bom, os iranianos estão conversando com os americanos, né? Estão o tempo todo conversando com tudo isso, com toda essa coisa, eles continuam conversando e conversando pessoalmente, né? Via a alegação na ONU, né, em Nova York, né? O Irã, inclusive, mandou um avião com altos funcionários para lá para isso, né? O Irã, evidentemente, ele quer parar a guerra, Claro, né? claro, Ele tem interesse para a guerra. claro. Agora, eu acho que Israel também tem interesse para a guerra. Eu acho que bateu de uma forma tal, e com essa fala de que em 2 semanas, né, Netanyahu estava pedindo ontem que os Estados Unidos bombardeassem. 2 semanas é algo que o que vai restar de Haifa, o que vai restar, né, de Tel Aviv, o que vai restar de Jaffa, né, vai ser muito difícil, né? Então, eu acho que isso é um ultimato duplo. Parece um ultimato ao Irã, mas é um ultimato também a Israel, né? Então, a questão central é possível que Israel abandone a ideia de mudança de regime? Até porque não vai conseguir, né? Se ele abandona a ideia de mudança de regime, a capacidade de ter um cessar-fogo aumenta. E, em segundo lugar, se Israel abandona a ideia de proibir o Irã de ter todo ou qualquer tipo de indústria nuclear. Se estabelece, vamos voltar à agência internacional, vamos voltar à negociação, vamos estabelecer o patamar, vamos estabelecer 30%, etc. O que é uma vitória também para o Irã, mas é uma vitória também para Israel, né? O que precisa é o Netanyahu parar de dizer que vai mudar.
regime. Se continuar nessa ideia de mudar o regime, né, seja por uma guerra infinita, seja pelo assassinato seletivo, se eles matarem Khamenei, né, não tem como fazer. Né? Você não pode matar pessoas. Evidentemente, os russos já podiam ter matado Zelensky, né, até com uma injeção de plutônio ou coisa parecida, há muito tempo. Mas você não pode matar o cara. Né? Tem Inclusive, que é uma limites na guerra. substituição, né? Inclusive É, porque você, ao final, não faz nada, não consegue nada. é, Fora a situação que aconteceu muito específica do caso do Hezbollah, porque era uma organização de insurgentes, não era um não tinha Estado-nação. resposta, não tinha mais meio de resposta. Né? Quer dizer, o ideal é você levar o cara a negociar, inclusive você destruir a áurea dele de imbatível, etc. Tal. Quer dizer, o Zelensky está virando cada vez mais uma triste figura. Né? Até para os antigos aliados dele. Então, na verdade, é preciso que Israel abandone a ideia de mudança de regime e que o Irã aceite um patamar específico para o enriquecimento de urânio. Deixa eu fazer uma colocação sob o ponto de vista econômico. Israel vem sob pressão econômica muito forte, porque eu estava vendo os dados, o aumento do gasto militar constante já representa uma parcela substancial do orçamento de Israel. Israel tem uma economia controlada, uma inflação baixa, alguma coisa em torno de 4%. As reservas são substanciais. Mas a Israel também ele depende das suas exportações de produtos industriais razoavelmente sofisticados e é muito dependente de importações. Quer dizer, um conflito mais duradouro tem impactos gigantescos nas exportações de Israel e também na dificuldade de acesso a produtos que fazem a economia funcionar normalmente. Então, tem um outro fator que nós não estamos discutindo, mas é o impacto econômico desse cenário. Se, por um lado, o Irã é uma economia muito mais frágil, mas o Irã já resiste há décadas Tá? a uma situação de Já se adequou. sanções, Né? de certa maneira, já acostumou. Quer dizer, de certa maneira, isso não é um grande Uma problema e novidade. eles, de alguma maneira, encontram formas de sobreviver. Além disso, ele tem fronteiras físicas, né, com o Azerbaijão, com o Paquistão, com outros lugares, onde você consegue, de alguma maneira, movimentar materiais. Ele tem retaguarda, né? No caso de Israel, você depende muito das vias marítimas, depende de uma infinidade de situação. Fora o fato, né, que é uma bomba econômica que nós não falamos ainda, que é o fechamento do Estreito de Hormuz. Porque aí o Bicalho conhece mais do que qualquer um de nós, mas as estimativas é que chegaria a US$ 300, não é isso, Bicalho? Qual é a sua avaliação com referência a isso, a preço de petróleo? Olha, Prado, me parece que tem um impacto que é sobre o mercado físico, né? Mas você esquece dos mercado de derivativos, é gigantesco envolvendo o petróleo. Aí você vai para a casa dos trilhões. O que que aconteceria nesse mercado de derivativos? Seria uma explosão econômica dentro do mercado financeiro que você não pode nem avaliar. Mas eu gostaria de aproveitar a presença de vocês dois aqui porque durante a guerra da Ucrânia com a Rússia, eu sei que vocês dois andaram conversando muito sobre o que aconteceria no Brasil se você tivesse um quadro de acirramento de uma guerra nuclear no mundo. Então, eu vou aproveitar que eu sei dessa conversa de vocês dois, que vocês tiveram e gostariam até de desenvolver seminários, aprofundar esse assunto. Eu gostaria que você. O que que aconteceria com a gente aqui embaixo? Se o pau come e o tempo fecha. Olha, eu acho que uma coisa é essa. A primeira coisa é a nossa estranha dependência de petróleo, do mercado internacional de petróleo. É um grande produtor, mas ao mesmo tempo tem problemas de abastecimento e que o impacto pode ser muito grande.
Tem um outro mercado que, mesmo que não seja a Ucrânia, seja no Irã, se houver um, um estresse maior, né, que é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem um impacto enorme nesse sentido. Boa parte da indústria farmacêutica tem laços diretos com Israel, e é um setor importante em Israel. Mas os preços todos no setor. Veja o que aconteceu na pandemia. A nossa dependência que a gente ficou de não ter, né, insumos básicos para inúmeros remédios. Teve um momento na pandemia que faltou analgésico no Brasil, né? Quer dizer, imagina um conflito de grandes proporções nesse sentido. Podemos imaginar também que os fluxos de exportação de commodities sejam fortemente prejudicados. Países como a China, como a Rússia, né, os países árabes podem ficar dias e muito mais tempo sem ter como fazer essas importações, porque as rotas vão estar inseguras ou obstruídas, né, nesse sentido. Então, eu até conversei com dois generais do alto comando na semana passada sobre isso. Falei, qual é o nível de combustível que vocês têm armazenado? Ah, a gente não pode dizer, mas dá para a gente superar, não sei o quê. Não dá, não dá. Perguntei sobre estoque de remédios, né? Também não tem, também não tem, né? Fora questões, por exemplo, de processos de desnuclearização, né? Se houver uma onda radioativa, pode Perigoso. derivar de um É, submarino, um porta-aviões. Tá? Então é muito mal preparado, estamos muito mal preparados. o ponto, Bicalho, dessa situação é que há uma impressão, né, no Brasil como se nós estivéssemos absolutamente protegidos de todas as tragédias do mundo pela nossa posição no Atlântico Sul, distante das A zonas de síndrome conflito. da ilha de Veracruz. Pois é, isso é uma fantasia. É, primeiro, porque nós somos global trader, né? Nós exportamos uma grande quantidade de commodities, e isso claramente seria afetado. Nós não temos. Nós temos a periferia das nossas cidades todas que é absolutamente destruída, é uma coisa horrorosa. Cidade como o Rio de Janeiro tem essa quantidade de residências precárias, né? É inacreditável como um país com a renda per capita nossa não faz os investimentos em infraestrutura para dar condições decentes à sua população. É uma coisa assustadora. Então, como é que você A vai taxa pegar de uma juros não parte, permite. o juros não permite, uma parte desse orçamento que deixa a universidade como a nossa na míngua, para poder criar condições de contingência. Nós não temos mais as famosas reservas, estoques reguladores de alimentos. Nós não temos planos de contingência, ou seja, nós somos uma sociedade muito fragilizada nesse sentido. Quer dizer, então, um pouco da discussão que nós estamos colocando é o seguinte: tanto eu quanto o Chico vivemos na Guerra Fria. E na Guerra Fria havia riscos, não há dúvida, mas havia medo. Tanto os americanos quanto os soviéticos temiam um conflito nuclear. O que me Exato. é assustador é a maneira suave, leve, como membros do Congresso americano ou também do parlamento russo falam sobre possibilidade de conflito. A ideia, não, a gente pode fazer conflitos entre potências nucleares, que elas vão se controlar, não vão usar armas nucleares. Está brincando? Tá. Tudo Toda bem se guerra ela não tende a seu perder. extremo. O que ele diz, né? Num conflito vai. Você imagina a Europa imaginar que pode impor à Rússia uma derrota militar. Eles estão malucos? Quer dizer, no limite, uma derrota militar tem uma resposta militar. E o poderio deles é muito grande. Então, quando eu vejo os grandes líderes mundiais atualmente falar, eu fico um pouco chocado, porque é de um primarismo. Hoje, a nossa sofisticada Europa, os líderes europeus, sob o ponto de vista cultural, civilizacional,
são indigentes. É uma coisa espantosa para mim, né? Seja na Alemanha, no Reino Unido, na Inglaterra, seja na França, o Macron é uma coisa horrorosa, É para uma não falar a piada, é situação piada. americana, né? Que você teve um cenário onde o presidente manda uma força para quase que ocupar uma região da Califórnia. Isso quase o cenário daquele filme de guerra civil. Imagina se o governador resolve dizer: eu não deixo, e usa a polícia, você pode ter um conflito. Então, nós estamos funcionando todo no fio da navalha, né? Naquele negócio, não, ao final vai se ajeitar, não vai dar certo, nada vai acontecer de ruim. E se acontecer? E se alguém errar? Né? E se acertar uma bomba no Irã ou em Israel no lugar errado e der uma explosão, não explosão, mas der um vazamento nuclear? E se uma usina nuclear, veja, aquele avanço em curso foi um avanço para alcançar uma usina nuclear, né? Foi uma coisa muito grave. Os tanques Leopard em Kursk, eu acompanho os jornais russos, né? Hoje é possível fazer. Quando eu vi a manchete de um deles assim: tanques alemães novamente em Kursk, esses caras enlouqueceram. São 25 milhões de mortos, isso não é brincadeira. Você está mexendo com um país que tem 25 milhões de mortos, que tem 1.600 ogivas nucleares, você é mais lá conta. Então, o que pessoas como eu e Chico, a todo momento a gente conversa é dizer o seguinte: será que não tem mais, ninguém mais está nervoso? Né? Ninguém viu o Doutor Strangelove, o filme, né, do maravilhoso Lembrei obra-prima hoje do do Kubrick? filme. Do Kubrick, né? Então, está faltando um pouquinho de história. Né? Vamos pensar sobre o século XX, vamos pensar sobre os diversos caminhos que nós temos. E, usando uma expressão um pouco, shit has happened, né? Pode dar merda. Eu fico surpreso, eu cheguei na Alemanha pela primeira vez nos anos 70, final dos anos 70, estava se formando o movimento verde. A minha rua se mobilizou, onde eu morava, em Berlim, para se declarar uma Atomkraft Freie Zone, uma área livre de arma atômica. A gente queria, cada rua ia fazer isso, o bairro ia fazer isso, a cidade ia fazer isso, e enfrentávamos, né? A polícia alemã entrou no meu edifício, no meu apartamento, às 5 horas da manhã, para tirar uma faixa contra armas atômicas. Né? Hoje você vê, né, os líderes do Partido Verde alemão defendendo a guerra, defendendo posturas Aquela militaristas. figura lamentável, a Anne Bober, que Analfabeta, né? é uma coisa Analfabeta assustadora. histórica. Ministra de Relações Exteriores onde já teve Adenauer, William Brandt, o diabo. Você não... Que coisa! Eu comento comigo, vocês não se envergonham, porque é uma coisa vergonhosa. Tudo bem que nós temos nossos Bolsonaros da vida, mas nós somos, ou bem ou mal, temos uma história de periferia, nós já tivemos esses. Mas imaginar que a Alemanha, a França, a Escandinávia, o que está acontecendo na Escandinávia é inacreditável, né? A civilizada Escandinávia com dirigentes completamente belicistas. É, a, Isso é assustador. Quer dizer, o que a gente está vendo e o que você descreve, Prado, é uma banalização do risco nuclear. Né? A nossa juventude, né, tinha uma bela canção que dizia, né, a bomba vai explodir no jardim e matar a flor em botão. Né? Era até uma canção, imagina, do Trio Ternura. Né? A gente, sabe, adolescente ouvíamos isso, havia um medo. Os grandes filmes eram Hiroshima Mon Amour, né? Que fazia um sucesso, que era a Nouvelle Vague, aquela coisa toda. Havia um movimento pacifista, né? Hoje se faz piada, mas era puro Marcuse, né? Faça amor, não faça guerra. Isso é Marcuse a completo. esquerda europeia agora é belicista até a alma. Até a É alma. assustadora, é assustador, é Quer assustador. dizer, É, trabalhistas ingleses
verdes alemães defendendo a guerra, né? É. É algo que não tem paralelo em nenhum outro momento. A defesa da paz é uma coisa imediata, necessária e extremamente frágil nesse momento. Pois é, e isso, ah, o, vou esperar o retorno do Chico, né? Faz a pausa. Eu estou ouvindo vocês, Ah, tá ouvindo? Então tudo bem, achei que tinha caído tá aqui. vendo? Não, eu tô vendo, tranquilo. Bem, mas vamos lá, até porque eu acho que a gente já vai acabar tendo que. Já estamos há bastante tempo caminhando para o fim. Pô, De é qualquer verdade, maneira, agora que eu vi. pois isso, a grande vantagem disso aqui é que é um papo, Chico. O negócio vai embora, a gente vai correndo. Mas realmente, eu acho que esse é um ponto, até da nossa cadeira de professores sentado aqui na universidade, que o Brasil, por ser um país continental, está nesse território um pouco distante do que acontece do norte. Mas tem um peso moral, nós não entramos num conflito com os nossos vizinhos há cento e quantos anos, quando terminou a Guerra do Paraguai, há um período muito longo. Nós temos uma tradição pacífica muito importante, e nós somos uma potência média, mas nós acumulamos uma certa capacidade de articulação. Então, a defesa da paz hoje é muito importante. E se, por um lado, nós temos que defender uma agenda de paz no mundo, nós temos que nos proteger domesticamente. Ou É seja, verdade. nós temos que criar os mecanismos para sermos resistentes a um mundo muito inseguro, né? Produzirmos aquilo que nós necessitamos para poder funcionar. Um país como o nosso não pode precisar importar fertilizantes, né? Nós já tivemos fábricas e deixamos de ter. Não pode ter que importar diesel. Não é possível. É, então, não pode ter que importar produtos de química fina para produzir medicamentos. Então, a ideia de que nós temos que ter uma indústria de segurança nacional, não nesse sentido vulgar, mas para nos preparar para as intempéries, para os problemas do mundo, tem que ser resgatada. É Isso verdade. é uma agenda que tem que ser colocada novamente. Eu acho que é isso, não tem muito mais a acrescentar, não. Senhores, Concordo e é por aí. bom, então eu acho que, em nome do pessoal que acompanha a gente, né, nessa conversa, nesses últimos 5 anos, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de agradecer, bom, a presença de vocês dois, né? No meu lugar, do professor Chico. Chico, você sabe que o meu sonho é fazer um programa com você mais regular, né? Dentro do canal do Instituto de Economia. Estamos Botar aí. você para trabalhar com uma maior continuidade, porque aqui no canal você sempre é muito, 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 muito bem-vindo, com as suas intervenções, com a sua experiência, com a sua maturidade sobre o tema. Também agradecer muito ao Prado, por essa conversa, que foi muito boa. Bom, Pradinho, eu já botei já boto o Pradinho para trabalhar há 5 anos, então, coitado, eu já convenci. Agora eu só tenho que convencer o Chico também a fazer um programa regular aqui no canal, porque não se pode ter uma tamanha experiência, né, tanto conhecimento, assim, não vou dizer desperdiçado, mas é ao alcance das pessoas, né? Chico, as pessoas têm um interesse enorme nesse tipo de conhecimento. As pessoas têm uma visão Eu sei. extremamente positiva sobre a universidade. Sempre me surpreende muito esse respeito que a sociedade tem com a instituição, com seus professores. Então, trazer vocês ao alcance, né? Colocar o conhecimento de vocês ao alcance dessa sociedade sempre é um esforço que a gente procura fazer. Então, agradecer muito, né, a vocês dois, mas muito mesmo, e também muito aos nossos amigos e às nossas amigas, né, que nos acompanham aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. E vida que segue, e acima de tudo, se cuide.